Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, boa noite. Olá, Crica. Nosso convidado já chegou, Elisa. Podem chegar, convidar pessoas. Hoje o tema é importante, um tema delicado, mas fundamental para esse período que nós estamos vivendo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. O meu nome é Gisele Stumpf, eu sou conselheira do Crefono 1 e é um prazer ter todos vocês aqui. Mais uma live pelo Conselho. Vou dar alguns recados iniciais e já convido o nosso convidado de hoje. Já chamo, o nosso convidado de hoje. Quero reforçar aqui a importância de você acessar o nosso site crefono1.gov.br, acompanhar as informações, acompanhar toda a movimentação do nosso serviço, do nosso atendimento, também pelo Facebook, Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região, e aqui também um canal no Instagram, onde nós sempre realizamos as nossas lives, e a sua participação é muito importante, porque afinal de contas, o objetivo das lives é poder trazer para vocês informações que sejam pertinentes, não é? A nossa atuação. Um recado importante, seguiu pelo Dialogando essa semana, alguns comunicados, dentre eles, as atividades suspensas, como todos já devem saber, para seguir aí o combate à Covid. Então, os nossos atendimentos de hoje já foram interrompidos até o dia 4 de abril, eles estão suspensos, inclusive o atendimento remoto. E eu quero reforçar aqui, que os atendimentos agendados, então, tinham sido agendados para os dias 26, 29, 30 e 31 de março, foram transferidos respectivamente para os dias 5, 6, 7 e 8 de abril nos mesmos horários. Considerando também a alta demanda desse período todo, a gente precisa comunicar que os serviços de registro estão com prazo estendido, sendo realizado em até 60 dias úteis. E algumas outras questões específicas também vocês podem solicitar pela área Fono 24 Horas no nosso site. E além disso, algumas outras informações que vocês também acompanham pelo Dialogando, que foi por e-mail de vocês essa semana, e reforçando, como sempre, que se puder, fique em casa e siga todas as normas necessárias para que a gente se mantenha seguro na medida do possível, a nós e aqueles que estão ao nosso redor, tá? Enquanto eu faço aqui a introdução para o nosso palestrante, fazer a introdução da palestra dele, eu convido você a marcar aqui no aviãozinho, convidar outros fonoaudiólogos, que eles não assistam agora, mas que eles possam assistir essa live mais à frente, porque o tema hoje é pertinente ao dia 20 de março, que é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Que o objetivo desse dia é justamente alertar a população sobre os riscos da disfagia e também reforçar a importância tanto do diagnóstico como também do tratamento precoce. E isso é muito importante. E daí então o Crefono 1 traz mais essa live como o tema de hoje, que é transtornos da deglutição na Covid-19, associações clínicas e possibilidades terapêuticas. Então, para isso, já vou convidar aqui, já vou chamar, aceitar o nosso convidado dessa noite. É o Guilherme Maia Zica, já vou falar aqui o currículo dele. Olá, Guilherme. Oi, Gisele, tudo bem? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Agora que eu vi o microfone, meu não estava bem conectado, agora está. Está me ouvindo bem? Super bem. Ah, que ótimo, então. Pessoal, vou falar aqui rapidamente o currículo dele, que, enfim, expert na área. Ele é formado pela Universidade Federal Fluminense, a UF, como todos conhecem. Ele é membro do Laboratório Interdisciplinar de Cabeça e Pescoço, LICEP-INCA, e diretor do Centro de Educação Continuada e Assistência em Fonoaudiologia, o CECAF. Guilherme Maia Zica, muito obrigada pelo seu aceite. Eu sei que sua agenda é agitadíssima, você quase não tem tempo para respirar, então, assim, muito obrigada por poder trocar conosco nesse horário. A gente até ajeitou um pouquinho ali a agenda, apertou aqui, apertou ali. A gente sempre vai fazer de acordo com a possibilidade realmente do nosso convidado. É um prazer tê-lo aqui. Vou deixar esse início para você poder se apresentar, falar para as pessoas que estão chegando. Tá ótimo. Muito obrigado, Gi. Gostaria de agradecer ao Crefono pelo convite, né? Uma honra. Com certeza não poderia dizer não, né? Ainda mais sobre esse assunto tão importante agora.
e que está cada vez mais importante. A gente está num momento muito crucial, né, muito preocupante em relação a essa doença, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e de forma de coincidência, né, a gente acabou caindo esse nosso papo no primeiro dia, né, da quarentena, desses 10 dias aqui no estado, na cidade do Rio de Janeiro, né. Antes de começar, eu gostaria de falar algumas coisinhas, né, que eu combinei com você, e que a minha realidade, ela aborda um contexto privado, né. A minha atuação maior é dentro de um contexto privado, então talvez muitas coisas que eu vou abordar aqui esteja dentro de um contexto privilegiado. Acho que isso é importante a gente respaldar, mas também estou fazendo algumas pesquisas dentro do setor público e a gente está caminhando para compreender mais essa doença. Evidentemente, todo mundo sabe que ainda é uma doença pouco conhecida nos aspectos gerais e na deglutição ainda mais, né? Então, está todo mundo estudando, pesquisando, tentando entender efetivamente quais os impactos dessa doença, seus sinais, seus sintomas, seus tratamentos para a deglutição. E eu vou falar um pouquinho sobre a literatura, claro, sempre respaldado, mas sempre voltando efetivamente para a clínica, para a nossa realidade prática, né? Até porque a gente está num momento que a gente pratica, descobre, pesquisa de uma forma junta, né? A gente está fazendo ciência e prática literalmente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Assim, vou fazer uma pergunta para você que está um pouquinho fora do que a gente combinou. E a gente combina mesmo, gente, por quê? Para justamente poder alinhar e potencializar ao máximo as informações para trazer aqui para vocês. Mas, assim, você, como o fonoaudiólogo, assim, que está acompanhando esse período todo, o que mais te marcou, que tem marcado lá do início, praticamente um ano, um pouco mais, e agora? Olha, agora o contexto está um pouco diferente, né? Eu acredito que a gente já saiba mais o que fazer, como gerenciar, a gente está com menos medo, né? Eu lembro que no primeiro paciente de Covid que eu entrei, até com a minha colega Yasmin, que acredito que está aqui, eu vi o nome dela, a gente entrou assim, tremendo, né? Do dedão do pé ao fio da cabeça, porque a gente estava muito medo, a gente não sabia o que a gente podia fazer, o que a gente deveria fazer. E eu acho que agora a gente já está um pouco mais seguro. Infelizmente, os pacientes agora estão chegando mais jovens, né? É claro que o recorte hospitalar que a gente pega são os pacientes mais graves, porque os pacientes que não têm demanda hospitalar, eles ficam em casa, obviamente, né? Então, infelizmente, os pacientes agora estão num contexto desfavorável, mas eu acredito que a gente não só na fonoaudiologia, mas na saúde, a gente está um pouco mais preparado. E mais seguro, né? Que bom. E foi o que você falou, realmente conhecendo, descobrindo à medida que vai executando. Então, é importante realmente estar atento ao que está acontecendo, não só aqui, você é uma pessoa de pesquisa, você me mandou inclusive 2 artigos seus, mas o que está acontecendo por aí. Então, é abraçar realmente e fazer força, porque juntos nós somos mais fortes. Você optou por separar os pacientes em alguns grupos diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para o pessoal poder entender que grupos são esses e por que foi separado dessa forma. Claro que foi uma opção minha, né? Acho que para ficar mais didático, não existe isso descrito ainda, mas para ficar mais claro para todo mundo, eu optei por separar os grupos dos pacientes com Covid em 3. Então, inicialmente, os pacientes infectados no primeiro grupo, que eu optei por separar, seriam os pacientes já com uma disfagia prévia, né? O segundo grupo com uma sintomatologia mais leve do vírus e o terceiro grupo com uma sintomatologia mais grave. Então, dentro desse cenário, evidentemente, se o paciente ele é acometido pelo coronavírus, ele já tem uma disfagia, um transtorno de deglutição prévia, o fonoaudiólogo precisa ser acionado imediatamente e esse transtorno da deglutição precisa ser gerenciado dentro do contexto da clínica desse paciente, como já seria se ele não tivesse Covid, né? Mas, além disso, a gente precisa identificar quais as características desse Covid, né, dessa sintomatologia, que vão prejudicar ainda mais essa disfagia prévia. Então, uma dispneia, uma inapetência, uma dificuldade no olfato, no paladar. Dentro do contexto do câncer, né, do câncer de cabeça e pescoço, por exemplo,
a sintomatologia do COVID e a sintomatologia da doença oncológica são muito semelhantes, né? Então, cabe ao fonoaudiólogo identificar se isso é proveniente de uma disfagia prévia que já precisa ser gerenciada, talvez por um espessante, uma mudança de consistência, ou se não, se é uma sintomatologia do COVID, se é transitório, se apenas uma mudança de consistência já é o suficiente. Dentro do segundo grupo, né, que são os pacientes de uma sintomatologia mais leve, que possivelmente eles vão estar em casa nesse momento da pandemia, eles vão apresentar uma dispneia mais leve, uma inapetência, uma fraqueza, uma indisposição. Então, muito provavelmente, esses pacientes não vão apresentar um transtorno grave de deglutição. Talvez esse cansaço, essa fraqueza, igual a gente quando está doente, né? Então, muito provavelmente esse paciente não vai querer comer, vai ficar mais indisposto, vai querer comer menos. Talvez, se for um idoso, talvez um indivíduo mais frágil, precisa de um acompanhamento nutricional para entender efetivamente se essa alimentação precisa ser complementada, suplementada de alguma forma. Mas a nossa atuação dentro desse contexto, evidentemente, vai ser menor, né? Uhum. Agora, no terceiro grupo, que é uma sintomatologia mais grave, que esse paciente talvez precise de uma ventilação mecânica, né? Desde uma VNI, talvez uma reexpansão, uma máscara de ventilação, né, não invasiva, até uma intubação orotraqueal, e caso esse paciente permaneça intubado por muito tempo, né, mais de 12, 15 dias, talvez ele precise de uma traqueostomia. A literatura já é clara que os transtornos da deglutição, de forma mais intensa, oriundos do COVID, são provenientes de uma ventilação invasiva, né, prolongada, principalmente. Coisa que a gente já esperava, né? Andressa Freitas está aqui na live também, é uma minha parceira de pesquisa lá do INCA. E assim que o COVID apareceu e a gente começou a estudar sobre isso, a gente começou a ler sobre isso, a gente pensou, esses pacientes vão precisar de uma ventilação como forma de tratamento, né? E, evidentemente, a gente já sabe, há pelo menos 150 anos, a gente já se estuda isso, né? Que a ventilação mecânica prolongada, invasiva, pode gerar um transtorno da deglutição. Então, imediatamente, a gente já pensou sobre isso e, junto com a Cristiana Buquerque, a gente já iniciou a elaboração do primeiro artigo que eu te mandei, né? Então, isso já era de esperado e, evidentemente, foi comprovado pelas pesquisas atuais de que o mais profundo impacto na deglutição que essa doença vai causar é oriundo do seu tratamento por meio de uma ventilação invasiva. Então eu optei por separar dentro desses três grupos, né, para ficar de uma forma mais clara para todo mundo entender qual vai ser a nossa intervenção em cada contexto, que evidentemente, como eu disse, vai ser diferente. Exato. Muita gente aqui está comentando que gostou dessa sua classificação e ficou fácil justamente de acompanhar. Para quem chegou depois do início, eu não quis colocar aqui o título porque é muito extenso e fica justamente na frente do nosso convidado. Mas a gente está falando hoje sobre transtornos da deglutição na Covid-19, com associações clínicas e possibilidades terapêuticas com o nosso convidado, o fonoaudiólogo Guilherme Maia Zica. Então, se você está chegando agora, se interessa pelo assunto ou conhece pessoas que têm interesse ou podem se beneficiar dessas informações de um profissional que está ali na linha de frente atuando e já está com um artigo bem fresquinho assim para gente, por favor, encaminha, clica aí no aviãozinho, manda para outras pessoas, caso elas não possam assistir agora, elas com certeza vão assistir no momento que essa live já tiver subido, já tiver arquivada lá. E se você está gostando, até por uma forma da gente, como se estivesse batendo palmas, né? Marca o coraçãozinho aí para o Guilherme ver que ele está conseguindo contribuir justamente com vocês. Ele está aqui por amor realmente à fonoaudiologia. Guilherme, voltando então à sua classificação, dentro desse contexto, qual foi a maior intervenção realizada nesses pacientes? Olha, é claro que nem todo paciente é elegível à fonoterapia, né? Então, uma fonoterapia ativa, a realização de exercícios, né, efetivamente. Então, dentro do contexto do COVID, em que a principal manifestação é a dispneia, a fraqueza, o cansaço, a gente, evidentemente, precisa, até em pacientes, talvez com uma sintomatologia mais leve, já mudar a dieta, né? Talvez ele chega no hospital e fala na emergência que ele comia de tudo, mas quando ele recebe um bife,
com um arroz e um feijão no ambiente hospitalar, ele percebe, ou a equipe percebe, que ele não é capaz, né? Então ele mastiga, engasga, tem dificuldade, tem uma incoordenação entre a deglutição e a respiração, então ele já apresenta um sinal de risco, né, para uma aspiração, uma penetração laríngea. Então, efetivamente, a nossa intervenção inicial e quase em todos os casos sintomáticos de COVID foi realmente uma mudança da consistência alimentar e, às vezes, os pacientes com uma dispneia grave precisavam também de um espessante nos líquidos, porque a dispneia era tão grande que no líquido fino ele não conseguia fazer a apneia, né, no momento, na duração adequada, e ele tinha o benefício com o espessante. Então, a nossa intervenção, na maioria dos casos, foi efetivamente mais indireta, né, com orientações e ajustes de consistência, postura no leito, né? Às vezes o paciente em casa comia deitado no sofá, né? Mas com a COVID, com todo esse contexto, é claro que ele não vai conseguir comer mais assim, mas nem todo mundo tem esse raciocínio, né? Consegue identificar. Então, muitas orientações e muitos ajustes de consistência, utensílio, ritmo, volume, principalmente. Eu quero só marcar para vocês que estão aí, vocês podem, por favor, mandar as suas perguntas, tá? Aqui o importante é justamente dar uma linha de atuação, de informação, mas também atender as questões de vocês. Então, vocês podem mandar as suas perguntas, que eu vou anotar aqui. Eu estou com a nossa coordenadora, nossa presidente, na verdade, da Comissão de Divulgação, Alessandra Matoso, que nos dá apoio. Eu estou aqui, estou olhando ali o WhatsApp do computador para poder dar conta dessas perguntas todas. Deixa eu ver se tem, por acaso, uma aqui. Não. Ainda não. Então, assim, vocês podem mandar nos comentários aí, ou então na caixinha de perguntas também. E deixa eu fazer uma pergunta delicada, Guilherme, assim, dessa realidade que você está vivendo, assim. O que você poderia dar de, digamos assim, conselho, orientação para o fonoaudiólogo, ou que ele está com medo, ou que de repente ele está inseguro nessa questão da atuação, porque você mesmo falou que, na verdade, vocês foram descobrindo à medida que vocês iam fazendo. Então, a gente também não pode pegar, para quem tem especialidade nessa área, como é que eu posso dizer assim, quem tem possibilidade de poder contribuir com a sociedade, porque tem muitas pessoas que estão precisando e nem sabe que é justamente o fonoaudiólogo que vai auxiliar essa pessoa em determinado aspecto. Exatamente. Na verdade, assim, como eu disse, eu estou dentro de um contexto muito privilegiado. Além do hospital, que eu tenho todos os equipamentos de proteção individual que eu preciso e que são preconizados, né? Eu moro sozinho aqui no Rio de Janeiro, então eu não tenho contato com os meus pais, os meus avós, eu não tenho contato com os meus familiares, né? E a minha principal preocupação durante a pandemia foi não ir visitá-los. Então, além de você utilizar todos os equipamentos de proteção, a gente tem aquela angústia de ser um possível vetor de contaminação, né? Então, a principal dica que eu dou é que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a partir de agora o Covid sempre vai existir. Independente de ter vacina, independente da população estar vacinada ou não. O Covid, assim como a tuberculose, todas as outras doenças, né, ele vai existir para sempre. Então, a gente tem que entender que todos esses cuidados que a gente está tendo agora, eles provavelmente vão durar para sempre, né? Então, se você realmente tem a intenção de trabalhar e permanecer no ambiente hospitalar, eu acho que você tem que entender que você precisa se proteger, mas você está ali para fazer o seu papel, que é cuidar e reabilitar o paciente. Então você precisa utilizar todos os recursos de proteção individual, né? Mas você também precisa entender que existe o risco, né? Toda profissão existe um risco, você tem que se cuidar, você tem que se proteger, você tem que se respeitar. Mas dentro desse contexto hospitalar, é usar os equipamentos de proteção e reabilitar. A gente sabe que não existe só o Covid, né? Existem inúmeros tipos de infecções que nós também estamos expostos no ambiente hospitalar. Então, é isso. Eu sugiro que faça por amor e com segurança. Obrigada. Olha, o Rafael Cardoso, um beijo, Rafael. Guilherme, na sua atuação na prevenção do risco de disfagia, vocês adequaram um protocolo mais específico para os pacientes COVID? Foram criados parâmetros de segurança para a viabilidade da dieta oral?
Olha, no hospital que eu trabalho atualmente, já tem um protocolo bem estabelecido de broncoaspiração, né, pela minha chefe Cristiana Buquerque. Então, isso não foi necessário. Assim como o AVC, todas as doenças de risco para broncoaspiração, já tem um fluxo bem estabelecido, né? E já tem uma atuação multiprofissional bem importante na maioria dos setores. Então, assim que a equipe identifica um risco de broncoaspiração, risco de um transtorno da deglutição, a equipe de fonoaudiologia é acionada. A gente tem 24 horas para responder a avaliação. Caso a gente não consiga avaliar no dia, que não é uma coisa comum, a gente deixa o paciente numa consistência segura, que é uma consistência pastosa liquidificada, né, tudo batido, e os líquidos espessados em mel. Então, se a equipe identifica esse risco, identifica alguma dificuldade no paciente, e a gente não consegue ver no momento para identificar uma consistência mais segura, o paciente permanece numa consistência mais segura, né, assim, entre aspas, e a gente avalia posteriormente. Caso contrário, o fonoaudiólogo avalia e a gente estabelece um planejamento terapêutico e uma dieta de segurança, se possível. Se não, a gente sugere uma via alternativa. Olha, a Giovana Franco, boa noite, Guilherme. Gostaria de saber como tem sido a sua experiência na reabilitação de pacientes traqueostomizados após IoT prolongada. Obrigada. Então, a gente percebe os pacientes bastante sarcopênicos, né? Assim, bastante uma fraqueza importante. A maioria dos pacientes com muita secreção, né? Até porque o foco inicial desses pacientes graves é uma infecção pulmonar grave, né? Então, pacientes muito secretivos, mas a gente obteve sucesso terapêutico na maioria dos casos. É claro que em pacientes com um contexto clínico mais complexo, né? Porque o paciente foi traqueostomizado por um motivo. Então, ele não estava conseguindo se ver livre da ventilação mecânica por uma questão pulmonar, uma questão clínica geral, enfim. Então, esse paciente, ele, na maioria dos casos, a gente conseguiu decanular, né? E ter uma via oral segura, mas alguns a gente demorou bastante, assim, de uma forma bem comum, por causa da fraqueza, são muitos bloqueadores neuromusculares, muita sedação, principalmente no começo, que era uma doença ainda muito desconhecida, que a gente não sabia o que fazer, os intensivistas estavam estudando, então utilizavam uma carga muito grande de sedação, que isso a longo prazo efetivamente tem um comprometimento de nível atencional, massa muscular, um contexto funcional muito complexo para a nossa intervenção, né? Mas uma coisa que é importante dizer é que a gente precisa fazer fonoterapia, precisa realizar aspiração. O nosso intuito é sempre diminuir a possibilidade de formação de aerossóis, mas a gente sabe que durante a nossa atuação isso pode acontecer. Então eu repito que é importante a gente utilizar todos os recursos de proteção individual estabelecidos pelo Ministério da Saúde, né? Certo. A Alessandra Matoso está perguntando aqui qual o melhor momento para a entrada do fonoaudiólogo no caso. Olha, então, acho que segue aquela sua classificação, que já ajudou a gente a raciocinar. Se você puder falar brevemente, porque já entrou provavelmente um grupo de pessoas que não estava quando você comentou da classificação. Uhum. Como eu disse, né, eu classifiquei os grupos infectados por Covid-19 em 3, então os pacientes com disfagia prévia, os pacientes com sintomatologia leve, que evidentemente nós vamos intervir um pouco menos, né, e os pacientes com uma sintomatologia mais grave, que provavelmente, se uma gravidade muito superior a nível pulmonar, vão ser submetidos a uma ventilação invasiva, né, e dentro desse contexto é de alto risco para um transtorno da deglutição. Na verdade, essa pergunta é muito simples de responder, né? A gente vai entrar quando o paciente tiver uma necessidade fonoaudiológica, assim como qualquer outra doença, né? Então, assim que a equipe, ou de acordo com o seu protocolo institucional, identificar um fator de risco para disfagia, ou uma dificuldade, um engasgo, uma baixa aceitação, né? A gente vai entrar no caso. Dentro do contexto que eu estou inserido, a gente atende sim os pacientes positivos, né? Eu já ouvi alguns serviços que entram só após
negativar o Covid, né, 19. Porém, dentro da nossa realidade, é diferente. A gente atende quando o paciente tem necessidade. Então, a gente entra, às vezes, logo imediatamente que ele entra no ambiente hospitalar com os primeiros sinais e sintomas, quando é eles estão desconfiados que é Covid, ou não. Ou ele entrou bem, teve o diagnóstico positivo, mas o rumo da infecção levou a um quadro mais grave pulmonar, e aí a gente entra no meio. Então, a gente vai entrar efetivamente quando o paciente tiver necessidade. Muito bom. A Lúcia Sacais, espero que eu tenha falado certo, com quantas horas pós-extubação podemos avaliar? Acho que segue um pouco do que você falou. Existe vários tipos de protocolo, né, que estabelecem 24, 48 horas, mas a gente sabe que na prática isso é um pouco complexo, né? Então existem aqueles pacientes que são extubados e ficam completamente apagados por 3, 4 dias, né? E existem aqueles pacientes que se extubam no momento de agitação ou são extubados e ficam plenos 3 horas, 4 horas depois pedindo comida. E aí? Cadê o meu almoço? Né? E aí cabe ao fonoaudiólogo identificar efetivamente se essa avaliação num período menos tardio, né? Uma avaliação inicial com menos tempo, vai ser efetiva ou não, porque a gente sabe que pode ter uma aspiração silenciosa, né, por causa do prejuízo da sensibilidade da via aérea, por causa da ventilação invasiva, né? Então, assim, depende muito do protocolo estabelecido, institucional, mas, ao mesmo tempo, depende muito das condições do paciente, né? Então, de forma genérica, eu posso falar que entre 24 e 48 horas, mas é claro que se o paciente estiver pleníssimo, com uma voz de qualidade, pouco secretivo, às vezes é um paciente jovem, está pedindo para comer, a gente não vai falar para ele, meu querido, espera 48 horas, 24 horas, para a gente poder avaliar. Não, né? A equipe mesmo já olha e fala assim, Guilherme, olha, vai lá no leito 12, ele foi extubado hoje de manhã, já são 3 horas da tarde, ele está muito bem, está pedindo comida, será que você pode dar uma olhada? Se você achar possível, avalia e tenta liberar a via oral para ele. Então, depende muito desses dois aspectos, né? Do protocolo que a sua instituição preconiza e do quadro clínico do paciente no momento. O olhar do especialista é fundamental. A gente está falando aqui, aconteceu aqui um papo meio que paralelo, porque o Rafael Cardoso, ele prestou live para a gente ano passado também para poder falar sobre essa situação, e aí a nossa Alessandra que está comentando, ele mandou um beijo para mim, mandou um beijo para você, uma pessoa muito querida. Incrível. Um beijo, Rafael, muito obrigada. Aqui, ó, a Cami Rodrigues está dando boa noite a todos. Ela falou o seguinte, ó, tive a oportunidade de acompanhar a atuação do fonoaudiólogo Guilherme como paciente minha, pós-Covid, impecável como ser humano e profissional. Obrigado. E é importante dizer, né, que tem alguns pacientes que a gente atende no hospital, mas o trabalho, o acompanhamento, ele continua em domicílio, né? Eu atendo alguns pacientes com sequelas de deglutição e voz, algumas sequelas cognitivas também, linguísticas, né, de atenção, memória, descalculia. Então é importante dizer isso e identificar, assim, porque às vezes o paciente, ele vai para casa, ele tem uma dificuldade, tem um pigarro, uma rouquidão, mas ele fala, não, é normal, eu não estou me lembrando mais das coisas, eu não consigo mais ler um texto inteiro, mas é normal, eu tive uma doença grave. Calma aí, né? Eu acho que a gente tem as possibilidades terapêuticas e o fonoaudiólogo está aí para isso, né? Bacana. E é interessante você falar isso porque às vezes as pessoas ficam tão focadas no momento crucial que é, enfim, evoluiu ali, a pessoa não teve condição, aí participou de um desses grupos que você falou, teve intervenção, ok, teve alta, foi embora. Mas tem muito paciente em casa que é elegível para tratamento fonoaudiológico porque ele está ali com sequela e as pessoas não se dão conta disso. E é uma coisa boa, feita com ética e de maneira correta, a atuação fonoaudiológica, não a atuação, perdão, mas assim, a visibilidade do fonoaudiólogo nas redes sociais, que é justamente essa importância de passar uma informação correta e adequada para poder comunicar à população sobre o que é o fono que vai executar, vai avaliar, que pode ajudar essas pessoas, ou seja, disseminar a informação correta
para justamente reduzir até esses possíveis casos, né? Com certeza. É claro que uma disfagia moderada, grave, talvez a família, o paciente até mesmo identifique, né? Mas Sim. a nossa intervenção em relação à deglutição, voz, cognição e linguagem vai muito mais além de um contexto grave no CTI, né? A gente precisa restabelecer qualidade de vida, então a gente tem que fazer essa progressão de consistência alimentar de uma forma adequada, segura, confortável, né? O paciente, às vezes, ele tem vontade de comer tal coisa, mas como ele não tem orientação, nunca mais ele vai comer. Não, Uhum. eu tive uma doença, eu vou comer só a sopa mesmo, que é mais seguro, né? Tem paciente que fica com medo, ele ficou entubado, né? Então, a gente tem que auxiliar, além de todas as questões da segurança da deglutição, promover principalmente a qualidade de vida, né? Porque esse paciente, o objetivo é que ele permaneça vivo por muitos anos, e bem, né? Da melhor maneira possível. Com Ah, eu certeza. não sei como se pronuncia, mas está escrito assim, Udemedina. Vocês não avaliam todos os estubados? Todos os estubados, com certeza, avaliamos todos. Mas, como eu disse, esse tempo de avaliação depende de vários fatores, né? Aqui, ó, o Giovana Franco. Guilherme, outra questão. Como tem sido a sua experiência em relação aos pacientes em uso de catéter nasal de alto fluxo? Se tem relacionado à presença de maior ocorrência de incoordenação respiração-deglutição? Olha, sim. Na verdade, é importante deixar claro que essa alteração da deglutição, oriunda dessa dispneia, né, dessa incoordenação deglutição e fala e respiração, não é oriunda do catéter nasal de alto fluxo, né? A literatura ainda não é bem clara em relação a essa ventilação de alto fluxo, a ventilação não invasiva em relação aos transtornos da deglutição. Ainda a gente tem que estudar isso e não está claro em lugar nenhum. Mas, evidentemente, o paciente que precisa e comporta e suporta um catéter nasal de alto fluxo, ele é um paciente mais grave do que um paciente que está só com catéter nasal, né? Acho que todo mundo concorda. Então, ele pode ter uma dificuldade maior porque a sintomatologia dele é mais grave. Não por ele estar utilizando esse recurso terapêutico, né? Inclusive, esse é um recurso que não tem em muitos lugares, né? São só realmente em hospitais privados ou grandes hospitais federais. Então, sim, esses pacientes realmente apresentam uma dificuldade maior, mas porque eles estão realmente com um quadro de Covid mais grave, né? Mais dispneicos, mais cansados. Justamente por isso que eles precisam de um alto fluxo, para ficar minimamente mais confortável, sem uma VNI o tempo inteiro. Enfim, né? Faz parte do tratamento do Covid mesmo. Olha, vou fazer aqui uma pergunta, foi enviada pela Crica Rangel. Então, o paciente não fica em dieta oral zero, ele fica nessa consistência de segurança? Acho que foi naquela hora que você falou da consistência, etc. Uhum. Olha, depende, né? Também depende muito, a equipe já é muito coesa. Então, se for um paciente que está muito grave, que a equipe de enfermagem, dentro do contexto que eu trabalho, dos pacientes com risco de broncoaspiração, são eles que ofertam a dieta, né? Não é o familiar, é a equipe de enfermagem que oferta justamente por causa do risco. Agora, se a equipe de enfermagem observa realmente um comprometimento muito grave, ou até a equipe médica, né, eles optam por deixar em zero até a avaliação fonoaudiológica. Então, é um fluxo bem estabelecido, mas se o paciente está com branda, por exemplo, ele está com uma dificuldade assim, pontual, engasgos pontuais, geralmente ele vai para uma dieta pastosa, liquidificada, que relativamente é mais fácil, né? Cansa menos dentro desse contexto. Falhou um pouquinho essa sua resposta, tá? Até para saber se você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo Então tá. bem. Então acho que foi da sua. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada. A Lúcia vai ficar gravada sim. A Ale Lima, fonointegrativa. Paciente com alteração olfativa, você também atua? Se sim, como é que é a prática? No local onde... no local, como é o protocolo? Qual profissional atua? Fisiofono? Enfim, acho que tem que partir da primeira questão. Paciente Sim, com sim. alteração olfativa, se você atua, se sim, como é que é a prática?
Olha, na verdade, já atendi um paciente que eu foquei nisso, mas foi em domicílio. É claro que no hospital a gente tem uma visão mais geral, né? Que a gente tem uma atuação um pouco mais específica dentro de um contexto de um transtorno da deglutição. Muitos pacientes, dentro de um cenário sintomático da Covid-19, eles referem inapetência, indisposição, mas a gente não consegue efetivamente quantificar o quanto dessa inapetência vem de uma dificuldade do olfato, vem de uma fraqueza mesmo. Se você não consegue respirar direito, você vai ficar cansado, né? Se você está cansado, você vai ficar indisposto, você vai ficar fraco, você não vai ter vontade de comer muito, nem comer muita variedade. É um rumo normal de uma pessoa doente dentro desse contexto, né? Então, no ambiente hospitalar, é evidente que a gente não vai ficar fazendo uma terapia de olfativa, né? Que cheira o café, cheira a essência de camomila. Não. Mas dentro do ambiente domiciliar, isso é Posso te possível. interromper? Só um segundo. Claro! Home office tem dessas coisas, gente, desculpa. Olha só, Oh, invadiram que lindo! a sala de trabalho. É minha Apenas olhos Cecília azuis. a minha Cecília aqui, vai com vovó, vai dar uns gritinhos Que ali. linda! Um beijo pra Gente, home Cecília. office. Muito obrigada. Ó, vai gritar, gente. Vocês me... Ô, meu tadinho. amor. Pois é. Mamãe que Dessas trabalha, né? coisas. Gente, é vida, né? Vida real. Tati Barcelos, um beijo, querida, nossa conselheira também, muito obrigada aqui pela presença. O de Medina, não sei, ela botou assim, você já observou ecologia nos pacientes pós-Covid? Talvez deve ser, não sei se é a colalia, se tem alguma coisa a ver, deve ter sido corretor. Medina, se você escrever de novo, a gente refaz a pergunta, porque a ecolalia, ela botou aqui embaixo, ó, ecolalia. Talvez um transtorno linguístico, né? Alguma coisa mais... aquele de, posso estar enganada, de repetição? A pessoa fala e de repente repete? Sim. Olha, dentro de um contexto de Covid isoladamente, não. Mas a gente sabe que muitas vezes o Covid pode ser um fator de risco para AVC, né? AVCs transitórios. Então, eu já peguei alguns pacientes com AVC por causa do Covid, mas em domicílio, eu já atendi um paciente que ele, na verdade, ele não tinha, né? Ele tem uma afasia, mas a afasia dele é mais dentro de um contexto de compreensão. Pensando que o AVC pode ser oriundo do quadro do Covid-19, né? Claramente, todas as manifestações, tanto emissivas quanto de compreensão, né? Podem ser encontradas, sim, nesses pacientes, sem dúvidas. O Yuri Delgado, Yuri, bom ter você aqui. Como está sendo a experiência multiprofissional? Olha, muito boa. Eu acho que o Covid, dentro do contexto que eu me encontro, né, foi importante essa união da equipe, porque era uma doença desconhecida. Então, ninguém realmente sabia o que fazer, principalmente em casos mais graves, né? Então, a equipe precisou se unir, né, para entender efetivamente quais os rumos. A fisioterapia no Covid está, assim, enorme. A fisioterapia é muito importante, essencial. Eu vejo muitas vezes os médicos perguntando para os fisioterapeutas, olha, será que a gente pode ajustar o respirador a tal nível? O fisioterapeuta fala, não, vamos manter hoje, amanhã a gente vê, porque realmente eles dominam essa parte, né? Então, dentro do contexto da segurança da deglutição, muitos profissionais começaram a enxergar a gente como os detentores desse conhecimento, efetivamente, né? Principalmente nos quadros mais graves, dentro desse cenário que eu disse anteriormente sobre os pacientes traqueostomizados, né? Porque uma coisa é o médico optar por liberar a via oral para um paciente que está só com catéter de alto fluxo, né? Agora, para a equipe liberar uma via oral para um paciente traqueostomizado, aí o cenário já muda. Eu conheço serviços que, infelizmente, não têm um fonoaudiólogo, que recebem pacientes Covid-19, e o maior problema deles, vários problemas, né, que geram a ausência de um fonoaudiólogo, mas o maior problema deles são os pacientes traqueostomizados, né, porque como é que vai fazer? Né?
se ele está aspirando saliva, se ele vai ocupar aquela vaga, aquele leito hospitalar por muito tempo. Uhum. Isso demanda custo, tempo, equipe, e isso é um problema muito grande. Mas E o paciente ficar muito tempo também hospitalizado, a gente sabe que está cada vez mais exposto. Então, é bom para todo mundo que essa atuação consiga fazer com que esse paciente saia na melhor condição possível desse ambiente. Exatamente, Né? mas respondendo efetivamente a pergunta, a minha experiência com a equipe multi tem sido muito boa, equipe de psicologia também, né, porque os pacientes ficam isolados, lembrando, Uhum. sem familiar, muitas vezes desorientados, porque estão com muita medicação, todo mundo que entra lá está completamente mascarado, né, então a equipe multi tem sido essencial para todo mundo. Eu tive a experiência no passado, eu cheguei até a comentar aqui em outras lives, da Cecília, ficar internada 2 semanas, porque ela já estava um mês inteiro com febre, nem Clavulin passava, e só depois de 10 dias é que foi descobrir o que é. Então a gente ficou isolado, porque a gente não tinha ainda feito o teste, e aí a médica pediu, e ela já tinha tido Covid, então todos nós aqui em casa tivemos bem lá no início, e ela desenvolveu a tal da SIMP, que é Síndrome Infecciosa Multissistêmica Pediátrica, que afeta vários sistemas. Então, estava com muita mancha no corpo e estava com essa infecção urinária, que não era uma infecção urinária propriamente dita. E a equipe multidisciplinar foi importante. Então, assim, a gente teve a visita de físio, o fono passou para poder perguntar, saber como é que estava, mas ela não teve problema nenhum, parecia que ela não tinha nada. A parte da psicologia, e realmente, assim, ficar isolado com essa criança que é 220 o tempo todo, se não tiver realmente uma atuação, até esse atendimento humanizado, até fiz outro dia um agradecimento, porque o médico reumatologista que atendeu a gente, e a médica também, a doutora, foram muito acolhedores. Então, para o paciente, a gente pode se colocar também no lugar do paciente, né? Não ser tratado de uma maneira assim, uma parte mecânica que eu vou ali, mexo e acabou. Então, eu aprendi isso com todos os fonoaudiólogos que eu passei pela vida deles, assim, que passaram pela minha, do olhar, principalmente com o professor Domingos Sábio, olhar o paciente como ser humano, que tem a sua história, as suas dores, um respeito por essa atuação, que com certeza esse paciente se sentindo enxergado, não é, reconhecido, ele tende a colaborar, a ser mais colaborativo. E a gente torna todo esse ambiente muito mais positivo, né? Tem uma pergunta aqui que foge um pouquinho das perguntas técnicas, que foi da Alessandra Matoso, para saber assim, o que foi que te levou para a área hospitalar? Ai, olha. Então, eu entrei na fono por causa de canto, né, de voz, eu gostava de voz, lá, lá, lá. Mas durante a minha formação, né, justamente com a Andressa Freitas, eu fui assistir uma palestra da fonoaudióloga Andressa Freitas, do INCA, e eu descobri na palestra a atuação com oncologia, e eu fiquei completamente apaixonado, me ofereci para fazer o TCC lá, né, na época fui ousado, enfim, a parceria foi se mantendo e eu pude ter a vivência hospitalar dentro desse contexto oncológico, e eu me apaixonei. A atuação com disfagia, ela tem muito da voz, né? São duas áreas que andam de mãos dadas, e eu gosto muito de voz, mas eu sinto que dentro do ambiente hospitalar, os pacientes precisam mais de mim, sabe? Eu sinto que eu sou melhor aproveitado, sabe? A minha pesquisa, a minha prática, o meu engajamento dentro da minha profissão é muito bem aproveitado dentro de um paciente hospitalar grave. Então, eu sinto muita gratidão dos pacientes, da família, e eu acho que eu sempre senti isso, eu sentia que eu estava no lugar certo. Poxa, que bom. É o primeiro fonoaudiólogo que entra na faculdade por voz e que sai em outra área, assim. Geralmente os que eu conheço que começaram por voz, seguiram e foram até o fim. E é uma área, assim, na técnica ela é muito parecida, mas na atuação em si, o ambiente, por exemplo, ele é bem diferente, né? Dáguila, Muito. se eu não me engano, aqui, a Dáguila fazendo aqui um comentário. Foi um momento em que a fonoaudiologia teve a oportunidade de poder expor e se posicionar na equipe multidisciplinar. Acho que todas as profissões, não é, da área da saúde, principalmente a fono também. Sem dúvidas, nossa, questões bem complexas, psicológicas, né? Eu vejo a psicologia também abordando questões muito relevantes que
somam muito com a equipe multi, né? Sempre muito diálogo com os fisioterapeutas, muito essencial, essencial. E, enfim, a gente realmente está andando muito junto. Que bom. Tem uma última pergunta aqui que, na verdade, eu acho que você já até respondeu, mas se você quiser finalizar com ela, fazendo um apanhado geral, se alguém ainda tem mais alguma pergunta, faz agora, porque a gente já vai encerrar a live. Manda os corações que o Guilherme está olhando ali, tenho certeza que ele está sentindo também contribuinte no saber dele aqui com vocês, e o aviãozinho para aquela pessoa que você sabe que vai se beneficiar dessa informação. Com o Gui, a Euda Ellis, com o Gui aprendi que a fonoaudiologia é muito mais do que somente fala e audição. Olha que coisa bacana. Quando a gente botou aqui na última pergunta, que a gente falou da questão do contexto, dos contextos que você havia finalizado, qual foi a maior intervenção realizada nos pacientes, e por último a gente ia finalizar. Que quando foi necessária a intervenção, como foi a reabilitação desses pacientes? Isso. Eu acho importante falar sobre isso, né? Porque todo mundo tem muitas dúvidas em relação a isso. Eu recebo muitas mensagens: Guilherme, qual exercício, qual estratégia, qual intervenção fazer nesses pacientes? E aí eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, olha, a gente vai intervir como você interviria numa disfagia. Você avaliou o paciente, você identificou a disfagia, você compreendeu o contexto, você vai fazer o planejamento de acordo com a necessidade de cada caso, né? Então, logo no início, a gente estava com muito medo de fazer exercício, de pedir tosse, de pedir escarro, de aspirar, de gerar aerossóis, aquela confusão toda, a gente estava com medo, né? Só que a gente identificou que, utilizando os recursos corretos, né, os equipamentos de proteção individual, a gente precisa atuar com esse paciente de uma forma eficaz, né? Às vezes o paciente está lá com uma fase faríngea péssima, não consegue gerenciar as próprias secreções, ele engole uma, engole duas, engole três, e você vê que na faringe está borbulhando secreção, você vai fazer uma orientação? Então, não, você tem que fazer exercício, tem que fazer tudo o que você acha que esse paciente precisa, né? Então, a nossa atuação dentro do paciente grave que precisa efetivamente de fonoterapia é semelhante a um paciente grave pós-AVC, por exemplo, pós uma cirurgia oncológica, uma radioterapia. A gente vai seguir o planejamento que o paciente necessita. É importante dizer que esses pacientes eles ficam muito secretivos, e se você não tem uma via, né, como uma traqueostomia para aspirar esse paciente, ele precisa gerenciar muito bem essa secreção. E a atuação fonoaudiológica junto com a fisioterapia é muito importante para esse gerenciamento dessas secreções, que isso vai favorecer um prognóstico muito bom. A gente já sabe que os pacientes que gerenciam bem as próprias secreções, eles têm um prognóstico melhor. Então a gente precisa favorecer todos os aspectos de limpeza faríngea, né, os aspectos de deglutição, para que esse paciente tenha uma alta hospitalar imediata, porque a gente está precisando imediatamente de leitos, né? A gente sabe disso. Nosso trabalho é muito importante. Com certeza. Para finalizar aqui, Kaique Elias, me perdoe se eu estiver lido errado, a atuação do fonoaudiólogo junto ao paciente grave traqueostomizado tem mostrado a importância e a amplitude da nossa assistência. Estudar sobre ventilação, oxigenoterapia para melhorar a atuação tem sido importantíssimo, realmente. Perfeito. Gente, a gente hoje então falou, deixa eu voltar aqui ao tema, porque o tema é um pouco extenso, e de fato é. Eu vou voltar a pegar aqui a minha cola, olha a pessoa cara de pau. E a pessoa vai e não chega lá no negócio, né, gente? Tem a foto linda aqui do Guilherme, ó. Transtornos da deglutição na Covid, associações clínicas e possibilidades terapêuticas. Olha quanta informação vocês nos permitiram trocar aí. A gente não, né? Na verdade, o Guilherme aqui, o expert, nessa noite para falar desse tema tão importante, para que a gente possa marcar, então, o dia 20 de março, que foi na semana passada, mas que fala sobre o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, e nesse caso aqui, no contexto da Covid-19. Guilherme, muito obrigada pelo seu aceite, por essa troca, por essa participação, e eu deixo aqui para você fazer as suas últimas considerações. Claro. Muito obrigado, agradecendo de novo o convite, né? Foi um prazer. Esse papo mais informal, né? Acho que é tão mais rico do que, às vezes, uma aula expositiva, né? Enfim, eu acho importante deixar claro, né, que isso é uma coisa... Tudo isso que eu falei, tudo isso que a gente está estudando são coisas em construção, né?
cada um tem sua realidade, cada um tem sua prática. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão assistindo a gente também têm práticas impecáveis dentro do contexto da Covid-19. Então, é dizer que a gente está junto, né? Que a gente tem que se somar, a gente tem que mostrar que a nossa profissão faz sim a diferença, né? Principalmente dentro desse contexto pandêmico, e que a união da nossa classe é fundamental, né? Para a gente ficar cada vez mais forte. Foi um prazer, viu? Que bom que você comentou sobre isso. A união da nossa classe deixa a gente mais forte, os nossos pacientes também, a sociedade também. Gente, propaguem a atuação não só com possíveis pacientes, mas também com outros colegas fonoaudiólogos. Sabe por quê? Porque o que mais tem são pacientes ou futuros pacientes para serem atendidos. Então, assim, não tem essa de, eu sei, não vou passar. Gente, quanto mais a gente transborda, mais a gente tem para transbordar. E quem se beneficia disso são justamente os pacientes, os nosso objetivo de vida, de ser fonoaudiólogo. Então, pensem nisso também. Um beijo a todos, muito obrigada pela presença de cada um e até a próxima. Obrigada, Guilherme, e tchau a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite.